Nós vamos agora fazer o exercício 1 da lista 5. E o exercício, ele na verdade, ele já foi feito de uma outra forma. Ele foi feito com o while e agora o nosso problema é esse daqui, ó, passar ele para o for. Nós precisamos fazer usando somente o for e aproveitando o exercício 2 da lista 4, que pede a mesma coisa. Basicamente é para classificar os alunos a partir das notas, na nota 1 e da nota 2 dele. Então o programa ele fica em loop enquanto, nesse caso, enquanto o número digitado, o número de alunos na turma, for maior do que 0. E aí ele vai decrementando esse número de alunos para que uma hora esse valor valha 0 e aí ele tem entrado num vezes para num alunos dentro do while. Nós temos que fazer a mesma coisa, só que é o for. Então, como a gente está lidando com o for não vai necessitar, ele não pode ter aqui uma condição. Então, como é que ele é? O for, relembrando, a gente vai ter que ter aqui a variável que itera, no caso, vamos chamar de i. É muito comum usar i, a gente pode falar o que quiser, pode falar que é num. Então, eu vou até fazer diferente aqui. Para num, aí tem o in, quer dizer, em, onde? Intervalo, range, intervalo. O range é uma função. O for, ele compreende for alguma coisa, in alguma outra coisa. Então, aqui essa primeira coisa é a variável que itera e a segunda coisa é o intervalo. A função range faz isso, onde a gente define o primeiro valor do intervalo e o valor que já não está mais dentro do intervalo, que seria num mais 1. E aí a gente define o salto. Por padrão é assim. No entanto, isso aqui também iria resolver, quer ver? Eu vou comentar esse primeiro uso do range padrão. E agora a gente pode fazer, economizando aqui a função range. Então é o seguinte, você tem que rodar num vezes, ou seja, com o salto de 1, tá vendo? O salto é 1. Começando em 1 e indo até num menos 1, o num mais 1, aliás, ou seja, indo até num, porque o num mais 1 não conta, tá? O 1 aqui conta, mas o num mais 1 não. Então ele está indo de 1 até num. Fazer isso é a mesma coisa de 0 até num menos 1. Então, se a gente simplesmente fizer isso, ele já vai rodar num vezes, não num, na verdade. Bem, aqui a variável que itera não pode ser num, tá? Ela tem que ser diferente da variável que está controlando aqui o intervalo. Então, na verdade, eu não posso chamar de num, eu vou chamar de n, então. E o num é o número de alunos e alunas na turma, o total de alunos. Então, aqui eu tenho, aqui dentro o que vai acontecer? Ele vai rodar, então, essa quantidade de vezes, eu não tenho mais esse while, então ele vai rodar num vezes, e aqui dentro ele vai pedir os nomes dos alunos, que mais que ele está fazendo? Esse decremento de um num não vai ser mais necessário, não pode acontecer, porque senão eu estou forçando o range a ir até um valor menor, então ele não pode acontecer, tá? Não pode acontecer decremento. Então quando a gente faz o for, não tem que controlar nenhuma variável contadora de nada, o for faz tudo, certo? Então essa adaptação do while para o for significa que a gente precisa tirar a condição do while e também os incrementos ou decrementos em cima dos contadores que estavam organizados para o while. Então nós estamos tirando isso. O for é bem mais simples. Poxa, só isso? Sim, o for é bem simples. Ele é mais simples do que o while. A gente aprendeu o while para não aprender o jeito preguiçoso primeiro e depois ter dificuldade de aprender o while. E também porque a gente precisa saber quando que usa um e quando que usa o outro. Tem problemas que a gente não resolve com for, que a gente precisa do while. Então não é por sacanagem que você aprendeu o while, não. Você aprendeu porque tem uma classe de problemas que não resolve com for. O for é quando os intervalos são bem definidos. Se a saída do loop dependesse de variáveis externas e não de um contador, não de fazer parte de um intervalo, então só resolve com while. Bem, então aqui o nosso programa já está funcionando, funcionando eu não sei, né? Inicialmente já está pronto, vamos ver se ele vai rodar aqui. Já está faltando 2 pontos aqui, vamos rodar de novo. Número de alunos e alunas, 3. O exemplo de execução diz assim, primeira aluna é a Júlia, ela tirou 4 e 6. A situação dela é exame especial. O segundo é o Lucas, ele tirou 0,7
e 0. Situação dele, independente da nota, é matrícula trancada, porque Lucas e João trancaram matrícula. Agora o terceiro aluno, né, porque são 3, olha. Então agora é para ele rodar o terceiro e terminar. Terceiro aluno aqui é o César, aí ele teve nota 7 e 9. Situação aprovada e o programa termina. Ou seja, como num vale 3, ele roda para uma nova variável que itera, que é o n, no intervalo num, ou seja, de 0 até nu menos 1, 0, 1 e 2. Roda 3 vezes aqui dentro. Para 3 ele não roda, porque é a característica do range. Ele vai até esse valor menos 1. Ok? Então aqui é o uso do range com apenas um argumento aqui dentro. Aqui eu ilustrei ele com 3, poderia ser feito dessa maneira. Porém, a gente pode economizar e usar ele com apenas 1 para esse problema, onde o salto é 1 e ele tem que rodar aqui dentro num vezes. É isso.